viva, boa noite a todos os estimados internautas, meus amados internautas. Hoje estamos mais uma vez no programa Mais Saúde e trazemos um tema bastante interessante. Eu quero desde já saudar a si, caro internauta que tem acompanhado o nosso programa Mais Saúde. Também pedir para que possa dar o seu like, possa compartilhar este vídeo de hoje para mais amigos e familiares, para que todos nós possamos de alguma forma ter conhecimento sobre a nossa saúde e assim proporcionarmos uma qualidade de vida para os nossos familiares. Bom, hoje nós temos um tema muito interessante e hoje iremos falar da alimentação como fonte da saúde. Nós temos para debruçar em torno deste programa ou deste assunto, conosco nos estúdios o Dr. Generoso André, ele que é cursando do curso de Engenharia Alimentar. Bom, eu nem sabia que existia Engenharia Alimentar. Eu nem sabia mesmo, e hoje vamos ficar a saber que, afinal de contas, além dos nutrólogos, nutricionistas, temos os engenheiros alimentares e de segurança alimentar. Então, é com ele que nós vamos debater, vamos falar em torno da alimentação, o que seria então uma boa alimentação e o que seria então uma alimentação para uma saúde. E para tal eu quero fazer de novo o convite e quero assim, então compartilhar, faça as suas questões, abuse do nosso espaço de comentário para que possamos interagir e possamos termos para esta noite um tema bastante saudável. Muito boa noite o Generoso André, que é o nosso engenheiro de alimentação e segurança alimentar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero desde já que saúde os nossos internautas e vamos àquilo que é ao assunto desta noite. Muito boa noite e muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer por juntar-se a nós. E nesse momento importa mesmo, a grande questão desta noite seria o que seria então uma alimentação para a saúde? Ou seja, o que seria alimentação? Qual seria o conceito de alimentação? Alimentação é o ato de consumo de alimentos, cuja uma vez os alimentos consumidos, eles vão prover crescimento das células, manutenção das células, o fornecimento do bem-estar físico e emocional. Isso é que é alimentação. Enquanto que alimento é toda substância consumida que ela, quando for processada e aproveitada, então vai trazer esses elementos que acabo de citar, vai promover o crescimento das células, vai promover a manutenção do corpo, nosso corpo, e também o nosso bem-estar físico e emocional, porque isso também importa bastante. Bom, eu penso que fala-se ali de classificações, fala de divisões de respeito à alimentação. Parece que há uma configuração, uma organização desse alimento. E eu acho que era um momento importante para a gente começar a desmistificar isso, a trazer esses conceitos, a trazer essas classificações. Como é que então os alimentos estão distribuídos ou classificados na natureza, nesse caso? Obrigado. Os alimentos estão categorizados em grupos. Temos o grupo de carboidratos, neste caso, são chamados de grupo de energéticos. São alimentos energéticos que fazem parte deste grupo, todos os cereais. Falo do milho, de arroz, também alguns tubérculos também, no caso da batata, rena, doce, inhame e por lá em diante. Este é o grupo de alimentos energéticos. Temos outro grupo, que é o grupo de alimentos construtores. Lá fazem parte os alimentos, neste caso são as proteínas, elas participam na construção do nosso organismo, como o nome diz, construção. Se nós estamos aqui, é que foi construída a nossa pele, foram construídos os nossos ossos, foram construídos os nossos órgãos, enfim, esses são alimentos construtores. Também temos o terceiro grupo, que são alimentos reguladores. Como os nomes estão simplificados, regulam os nossos sistemas de funcionamento do organismo. Funcionamentos, vamos supor, para que possa sair oxigênio das vias respiratórias até chegar ao sangue, do sangue até chegar no cérebro, do cérebro até chegar no rim, né? Fazer esse percurso todo do nosso organismo
é graças a um elemento que faz parte de um grupo, que temos neste caso a hemoglobina, né? Que lá está o ferro, cujo esse ferro serve como um braço para poder distribuir, enfim. Então, esses são os 3 grupos essenciais. Cada grupo tem lá os nutrientes, os energéticos, temos lá os nutrientes, carboidrato, sim senhor. E nas proteínas temos lá também realmente as proteínas, os construtores, né? Temos nutrientes como proteínas. E nos reguladores lá temos já vasto gama de nutrientes. Temos lá os sais minerais, temos lá as vitaminas e também podemos encontrar lá os lípidos. Mais ou menos isso. Bom, essa é uma construção, uma classificação, uma divisão que por sinal, ela é muito técnica, ela é muito científica, mas é importante nos referir do que estaríamos a falar desses alimentos. Se falamos de construtores, se falamos de proteína, do que realmente, que tipo, em termos práticos, do que estaríamos a falar, de que tipo de alimentos estaríamos a falar. Por exemplo, um de cada grupo, podíamos aqui facultar-nos estes alimentos que compõem estes grupos na sua totalidade. Obrigado. Gostava de começar mesmo com carboidratos. Temos ali, como estava a dizer, temos os cereais. Quando falo de cereais, nesse grupo de cereais, temos o arroz, temos o milho, temos massa espraguete. Não é? Por lá em diante é o grupo de cereais. Então, podemos também encontrar o grupo de tubérculos, né, dentro de alimentos energéticos. Por que chama-se energético? Porque são fonte de energia e importa referir que os alimentos energéticos, a energia que vem dos alimentos carboidratos, neste caso, é a primeira fonte importantíssima para a manutenção do corpo, para o funcionamento geral. Lá é uma fonte de açúcar. Todo alimento consumido é uma fonte de açúcar. E este açúcar nos ajuda para que possamos ter força, que é essa energia que referimos, para podermos desempenhar várias funções. E temos a energia das proteínas, que é a segunda fonte energética, também ela é muito importante, e principalmente para os desportistas, os atletas, e fazem parte desse grupo de alimentos construtores, né, as proteínas. Eu gostava aqui de fazer uma divisão dentro da proteína, o grupo das proteínas, dos alimentos construtores. Temos proteína animal, que desde há muito tempo acreditou-se que apenas existia uma única fonte para a aquisição da energia vindo nas proteínas, que era só a fonte animal. Desde há muito tempo acreditou-se isso. E com a evolução da ciência da nutrição, foi se descobrir que não. Nós temos proteínas de origem vegetal. Neste caso, como aqui a nossa mini mostra aqui, temos aqui as leguminosas. Neste caso, temos todo tipo de leguminosas. Temos feijão, manteiga, como aqui podemos ver. Temos a ervilha, temos o feijão preto, podemos ter feijão bueiro, podemos ter feijão nhemba, podemos ter grão de bico. Esses alimentos que fazem parte dos alimentos de fonte de construtor de proteína são de origem vegetal. E o nosso organismo não produz cerca de 20 aminoácidos, dentro de 20 aminoácidos, e esses 20 aminoácidos encontramos aqui nesses alimentos construtores, nessas leguminosas. Nos feijões nós temos esses 20 aminoácidos essenciais para que o organismo possa funcionar. É daí que se questionava-se no passado os vegetarianos como é que podiam sobreviver, uma vez que as proteínas têm um papel muito importante para a construção do nosso organismo e os vegetarianos não consomem alimentos de fonte animal.
Mas com o desenvolvimento dessa ciência, descobrimos que não. Os vegetarianos consumindo maioritariamente, como alguns livros dizem, a gente tem que consumir feijão, né? Feijão 5 vezes por semana. Apesar que para algumas pessoas que têm um estômago muito frágil, isso não é possível. Então, consumindo essas leguminosas, né? Todos os tipos, eles conseguem ter proteínas essenciais para o seu funcionamento. Não entram em carência. Então, dividimos dentro das proteínas, proteína animal, né? Quando falo de animal, a partir de ovo, leite, carne, enfim, né? Tudo de origem animal. E temos as proteínas de origem vegetal. Agora, nos alimentos, como a pergunta é para descrever pelo menos um alimento de cada grupo, já descrevemos o grupo dos carboidratos, que aqui nós trouxemos a amostra, já descrevemos o grupo das proteínas, então vamos descrever o grupo de alimentos reguladores. Como eu dizia, eles é um grupo em que temos lá muitos nutrientes, temos os sais minerais, temos lá as vitaminas e podemos também ter lá os lípidos. É a terceira fonte alimentar. É o terceiro açúcar. Apesar que alguns chamam esse grupo como o segundo açúcar, né? Temos o primeiro açúcar, o segundo açúcar, mas eu prefiro dizer é a terceira fonte alimentar. E lá fazem parte, temos ali uma miniatura, a nossa montra, né? Resumida. Temos lá a maçã, então, neste caso são as frutas, temos a laranja, podemos ter outros vegetais, né? Podíamos ter lá couve, podíamos ter por lá em diante. Então, os alimentos que fazem parte do grupo dos reguladores, temos aqui essas fontes de origem vegetal. Os vegetais, as hortaliças, fazem parte desse grupo. As couves, tapas, por lá em diante. Muito obrigado. Certo, eu penso que ficou aqui uma demonstração e posso perceber mesmo que é uma diversidade e tanto que não há aqui necessidade de alguns não obterem, independentemente do regime a que adotarem para a sua vida, não é? Tem uma questão aqui muito importante, que é importante talvez aqui fazer referência. Quais seriam então os aspectos nessa diversidade toda? Quais seriam os fatores a considerar para a aquisição, na seleção desses alimentos para o nosso consumo? E realmente, se queremos ter uma saúde robustecida, né, que segue os padrões estabelecidos para termos uma boa saúde, no nosso dia a dia, no nosso consumo, quando formamos nosso prato alimentar, tem que compor um elemento de cada desses grupos, de um desses grupos. Temos que ter realmente a base, que é o arroz, né, os cereais, neste caso, os carboidratos fazem a base da nossa pirâmide alimentar. Vamos ter lá o arroz, ou shima, ou massa espaguete, mas para além só de consumirmos só isso, temos que procurar termos pelo menos a carne, que é a fonte de proteína. Ou não, se não tivermos a carne, temos que ter o feijão, que faz parte das proteínas de origem vegetal. Também, para além de termos o arroz, temos o feijão ou a carne, temos que ter também os reguladores. Então, o nosso prato tem que estar composto por esses elementos. Então, na nossa seleção, temos que selecionar um alimento de cada grupo. Esses 3 grupos que nós apresentamos aqui. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é no preparo. Muitos nutrientes são perdidos na hora de preparação. Vamos falar dos alimentos vegetais. Existem alimentos vegetais que, quando são submetidos a altas temperaturas, perdem os nutrientes. Eu falo da couve. A couve, por exemplo, é um alimento, quando for muito cozido, nós vemos a redução de todos os nutrientes que lá temos. Lá temos o ferro, ele vai ser reduzido pela metade. Se na couve crua temos 400 e tal miligramas de ferro, não é? Mas depois de cozer, vamos ter 300 ou 250 miligramas. Perdeu-se. Temos lá o cálcio,
também, quando fervemos excessivamente, perde-se. Temos lá o ácido fólico também. Então, esses alimentos, quando preparado em temperaturas elevadas, em um tempo longo, perde-se. É daí que, ao prepararmos certos alimentos, temos que respeitar o tempo de cozedura. Mas, no entanto, temos a matapa, né, que são folhas de mandioqueira. Essas folhas, quando não forem bem cozidas, nós lá temos o ferro, que é o elemento abundante, sim senhor, muito bom, mas temos lá umas toxinas naturais, que são os cialetos. Os cialetos, quando esses forem consumidos em quantidades elevadas, eles podem criar problemas de saúde, gastrointestinais ou mesmo problemas nervosos. Então, para poder eliminar esses cialetos, a gente tem que ferver muito a matapa. É daí que não se pode fazer mal cozido de matapa. Apesar que algumas pessoas, acho que isso iremos falar num dia, iremos falar dos sucos alimentares. Existe uma teoria que passa, ou um mito que passa aí, que se você tem problema de anemia, pila matapa, coa e toma o suco. Isso é muito perigoso por causa dos cialetos, essas toxinas alimentares. Então, a matapa realmente tem que ser cozido a um tempo longo, mas temos outros alimentos que não podem ser cozidos. Então, na questão de preparo, temos que ter muito cuidado para que não possamos desperdiçar, porque todo alimento que a gente consome, o objetivo é termos nutrientes. E esses nutrientes, uma vez que lá estão presentes, então queremos ter nos leva a uma boa saúde. Então, se nós cozermos excessivamente, podemos perder os nutrientes. Mais ou menos são esses dois exemplos. E também, para além de olharmos a seleção, o preparo, temos que ver a questão na hora de consumo. Não é bom consumir os alimentos de uma forma rápida. O alimento tem que ser bem mastigado. Não é? Na hora de alimentação, não pode fazer, ora está a mexer no telefone, ora está a consumir, ora está a assistir, né? Multitarefa na hora de alimentação. Não, é o momento mais importante. E eu tenho que consumir o alimento. Tenho que mastigar muito bem. Porque o processo da absorção começa mesmo na boca. Se eu mastigo bem o alimento e empurro para o estômago, e eu, na boca, tenho as glândulas salivares. O processo da mistura do alimento com a saliva, não sei o quê, aquele processo tem que começar na boca. Então, quando vai ao estômago, já está mais ou menos, já está ele facilitado. E o estômago, o que faz? Entra em ação para digerir. Agora, se nós consumimos alimentos sem mastigarmos muito bem, entra no estômago, leva muito tempo para ser digerido. E o organismo, já que está preparado, que daqui a 6 horas do tempo há de entrar um outro alimento. E esse que foi consumido às 12, por exemplo, ainda não consegue digerir, acaba lançando para os intestinos para ser formada uma massa fecal, fezes. Sem aproveitar, sem retirar os nutrientes lá existentes. Porque o organismo já sabe que daqui a 8 horas, a 6 horas do tempo, há de entrar o jantar. Então, se o estômago estiver nessa forma que está, depois de entrar, vai ser uma sobrecarga. O organismo, ele é muito rápido. Então, nós perdemos nutrientes pelo fato de não mastigarmos bem os alimentos. Então, na seleção dos alimentos, temos que olhar esses aspectos. Certo. E é mesmo nessa questão de seleção, nesta questão do processo das refeições, que é importante que venha aqui uma grande polêmica. Eu não sei se é polêmica, mas devido a opiniões, com relação ao consumo de água, e o consumo das frutas. Eu não sei se esse consumo deve ser feito em simultâneo com a alimentação, deve ser antes ou depois. Quando é que devemos consumir as frutas? Quando é que devemos, de alguma forma, beber água? Nesse caso, face às refeições. Obrigado. Gostava mesmo de começar com a água. A água, se queremos nos alimentar da melhor forma, temos que consumir a água 30 minutos antes da refeição. 30 minutos antes da refeição é o tempo ideal, porque a água, uma vez consumida, o organismo precisa absorver. Agora, quando bebemos a água, aliás, estamos já a comer e em seguida bebemos a água, colocamos o organismo sob pressão. Primeiro tem que absorver
a água e entrar na digestão já do alimento. Isso leva muito tempo. E dentro da água também, tenho visto muita gente aquece a comida, ou na micro-ondas, ou uma comida quente, quer algo quente, sim senhor. Mas depois de comer, passado 2 minutos, ou mesmo 1 minuto, está a consumir água gelada. Água gelada baixa muito a temperatura do organismo. Nós temos uma temperatura constante, que é de 37,4. Quando colocamos água gelada no nosso organismo, estamos a baixar essa temperatura. Para qualquer metabolismo, qualquer digestão, o organismo precisa primeiro aquecer a temperatura do corpo a 37,4 graus e começar a digestão. Com a hipotermia, que é a temperatura baixa, o organismo não consegue fazer a sua atividade normalmente. Então, o consumo de água tem que ser 30 minutos antes ou 30 minutos depois. Agora, a água gelada é que não pode se consumir. Agora, tenho visto algumas pessoas, inclusive eu faço assim, consumo alimento e tenho problema de soluço. Se eu consumir alimento sem beber água, por exemplo, posso ter soluço. Basta eu ficar uma comida aqui no meu esôfago. Sim, senhor. Então, o que tenho feito? Eu bebo água morna em quantidades só mínimas, só para empurar o alimento da garganta. Isso sim. Agora, o que diz respeito a frutas, também o processo é o mesmo. Frutas são fonte de fibras. Então, é muito bom colocar as fibras por baixo e o alimento vir por cima. Isso acelera o processo da digestão deste mesmo alimento. Agora, se não puder consumir antes de 30 minutos, antes do alimento, então tem que consumir as frutas a 30 minutos depois ou 1 hora depois. Também, outra particularidade nas frutas, existem certas frutas em que, sim senhor, podem ser consumidas logo após uma refeição. Também existem certos alimentos. Imagina uma refeição em que usou-se alimento rico em ferro. Alimento ferro. Por exemplo, a matapa, né, folha de mandioqueira, elas são ricas em ferro. Temos, por exemplo, a couve, também é rica em ferro. Então, esses alimentos, quando consumidos, realmente aí podemos consumir fruta. Por quê? Que tipo de fruta? Não é banana. Banana que é muito pobre em vitamina C. Mas sim as frutas cítricas. Neste caso, falo da laranja, podia falar da maracujá ou mesmo da maçã, apesar que a quantidade de vitamina C não é comparada com a laranja. Mas todas as frutas que têm um teor de acidez, significa que tem lá vitamina C. A vitamina C ajuda na absorção do ferro. Vamos supor uma pessoa que tem carência de ferro, né? É anêmica, em linguagem né, vulgar, é anêmica. A alimentação dessa pessoa anêmica tem que consumir alimentos que têm maior ferro, um teor de ferro. Também, assim, não basta só consumir, também tem que permitir que o que consumiu seja absorvido. Então, pode realmente consumir frutas que têm um grau de acidez, como a laranja, como a maçã, após a refeição, para ajudar aquele ferro que está presente no alimento ser absorvido pelo organismo para entrar na corrente sanguínea. Bom, eu acho que hoje temos muitos apelos aqui hoje. Ainda mesmo não esgotamos o tema. Estamos mesmo, mesmo no meio deste grande debate, desta conversa em relação aos alimentos. E tem algumas recomendações que vale ressaltar, vale frisar. Consumo de água entre as refeições. Meu caro, eu falo para si, falo para mim. É importante que de alguma forma seja evitada, segundo a explanação do nosso convidado, por entender porque este processo pode sim perturbar o processo da absorção dos alimentos, não é? Então faça esse exercício. Eu creio que é um desafio para muitos, até para mim, mas faça exercício. Mas quanto à água gelada, eu acho que aqui penso que não há negociação,
porque a água gelada de alguma forma vai baixar a temperatura e isso comprometendo o processo da digestão, o processo de absorção. Então, meu caro, é preciso banir mesmo essa água gelada que tem preenchido a sua mesa e optar por talvez água morna, talvez caso haja necessidade. Ou então, se tiver que consumir, consuma antes ou então depois das refeições. Quanto às frutas, eu penso que já deixou ficar o essencial dessas frutas e façam assim a síntese daquilo que foi percebido pelo caro internauta. Bom, é importante seguir isso, é importante mesmo seguir isso, porque no final das contas nos alimentamos, sim, temos à disposição os alimentos, mas assim não procedemos o uso correto e acaba não havendo aqui, não alcançando aquilo que são os objetivos da alimentação. E nós dizemos, olha, nós comemos bem, temos à disposição isso, mas não sentimos os impactos disso. Afinal de contas, poderão estar ali alguns fatores que já fazia a mesma referência a comprometer este processo de absorção e a comprometer aquilo que é a funcionalidade dos próprios alimentos. É importante então frisar esse aspecto e muito obrigado por ter partilhado esses pequenos detalhes, porque na verdade entendo eu que são importantes. E assim, caro internauta, já é o momento de fazer as suas questões, já é o momento de partilhar a sua experiência. Como é que tem feito? Tem bebido água entre as refeições, em simultâneo com as refeições, antes ou depois? Como é que tem consumido as suas frutas antes ou depois? Compartilhe aqui conosco as suas experiências e juntos vamos lá partilhar as nossas experiências e nos ajudar mutuamente. Bom, é importante neste processo de alimentação, além de falar daquilo que são os benefícios de uma boa alimentação, é importante então olharmos para aquilo que são as carências, aquilo que são as deficiências dessas alimentações, aquilo que são as doenças relacionadas com essas alimentações. Também, além de falar das deficiências, olhar também para aquilo que é o excesso, não é? Porque é preciso que seja um processo regulado, não é, moderado, para que realmente possamos alcançar aquilo que são os propósitos da alimentação. Já para agora, quais seriam então os efeitos, como é que reagiria o nosso organismo a uma carência nutricional, num cômputo geral, de uma forma geral? Ok. Nas carências, neste caso, as carências alimentares. Deixa só falar do excesso, depois para chegar na carência. Né? Nós temos o excesso, né, uma vez que todo alimento consumido é uma fonte de energia, né, é o açúcar, e este açúcar, quando estiver em excesso no nosso organismo, pode nos criar problemas como diabetes, pode nos criar problemas como hipertensão, pode nos criar problemas como colesterol alto, né? Podemos ter não sei lá, podemos ter uma gastrite. Isso sim, esse é o excesso de consumo de alimentos. Mas as carências, deixa só fazer de uma forma particular, né? Quando nós não nos alimentamos bem, quando não temos energia suficiente para funcionar, podemos ter um cansaço, não é? A fome, né? Temos fome, temos cansaço. Esse cansaço pode ser manifesto no músculo, pode ser na mente. Então, podemos ter um cansaço físico e um cansaço emocional. Mas, em particular, quando nós temos uma carência nas proteínas, nós podemos ter uma pele muito flácida, né? Uma pele muito flácida, muito frágil. Podemos ter inchaço, né? O edema, nós chamamos de edema. Você está sentado, de repente, seus pés inflamados, acorda nas manhãs, apesar disso, né, ficar com olhos mais inflamados, apesar que são sinais de anemia, sim senhor, porque também uma das carências também podemos ter anemia, e podemos ter uma cicatrização lenta. Para quem trabalha na cirurgia ou uma vez já foi operado, os cirurgiões recomendam uma alimentação rica em proteína, ou por outra, vou simplificar, recomendam consumir um ovo por dia. Esse doente tem que consumir um ovo por dia, porque realmente na redução das proteínas vão nos dar uma cicatrização lenta. Isso também é distúrbio. E podemos também ter o cansaço físico. E quando nós temos falta de sais minerais, né, carência de sais minerais, neste caso, por exemplo, se nós temos uma carência do cloro,
é muito frequente ouvir pessoas que falam durante a noite, né? Durante o sono, está aí a falar. Essas pessoas têm distúrbio do cloro, né? Do cloro, do elemento cloro. Então, falar durante o sono, podemos ter dor nas articulações, não é? Como por forma, aí temos redução de outros sais minerais, como o cálcio, como o potássio, enfim. E podemos ter também uma memória fraca. Nós temos estudantes, né, que não conseguem gravar a matéria, não conseguem assimilar. Não é? Estudante ou mesmo qualquer pessoa. Né? Você foi dito uma coisa hoje e amanhã, o que eu te disse, você já não se lembra. Né? Você está a ter uma redução da capacidade mental. Isso é motivo, é razão de... É causado por distúrbio, carência de sais minerais. E muita gente, né, agora já começa a despertar, já procura nas farmácias alguns suplementos que aumentam a memória. Ok. Para além de procurar suplementos, tem que rever a parte da nutrição, porque o nosso tema é realmente o alimento como fonte de saúde. Então, temos mais ou menos esse leque em termos do excesso e carências nutricionais. Então, muitas doenças realmente poderão estar em ativa nessas carências todas. Foi o que aqui deixou-se passar. Uma questão muito importante também. Teria um grupo específico de pessoas que deviam redobrar isto, daquilo que é o seu grupo, por exemplo, quando existem grupos de risco que de alguma forma deviam reforçar essa questão da alimentação, a redobrar. Sim, existe mesmo. Vamos supor na mulher grávida. A mulher grávida está a procriar um organismo dentro de um organismo. Não é? Então, tudo que consome é dividido em dois. Então, se nós estamos a procriar alguém, um organismo, então a alimentação da mulher grávida tem que ser rica. Não pode ser uma alimentação carente. Se está a consumir pão, não pode ser um pão simples. Não é? Tem que ser uma alimentação composta. Uma alimentação, por exemplo, especificamente da mulher grávida, eu gosto de recomendar a couve, porque no processo da formação do feto é necessário que se forme a medula espinhal, é necessário que se forme a parte mental. E no nosso programa de saúde, né, no saúde, quando vai fazer pré-natal, é recomendado é prescrito o uso de sal ferroso para aumentar a hemoglobina, sim senhor, mas também com o ácido fólico composto. O ácido fólico ajuda realmente na formação mental do feto e mesmo da medula. Então, esse ácido fólico, nós temos um alimento que é rico em ácido fólico, que é a couve. Então, a mulher grávida tem que consumir alimento rico em ácido fólico, para que aquele ácido fólico de comprimido, caso não seja necessário, caso não seja suficiente, mas na parte alimentar ela já reforça. E temos no caso das proteínas, por exemplo, as crianças precisam de mais proteínas, porque como designamos o grupo que essas proteínas ocupa, é o grupo de construtores, né? Construção. Não é? Então, é necessário, as crianças precisam do o organismo está em construção. Então, consumam mais proteína, alimentos ricos em proteína, isso vai ajudar muito. Também temos outro grupo de pessoas em risco, os velhos. Os velhos, por definição, o organismo está em decrescimento. Há redução quase de tudo. Temos a redução dos sais minerais, é daí que os velhos é frequente ouvir que me dói aqui, me dói ali, enfim, a redução dos sais minerais. Então, esse grupo, os velhos, tem que consumir alimentos naturais, principalmente os vegetais, que são fontes ricas de vários sais minerais, no caso de cálcio, para manter os seus ossos fortes, no caso de ferro, no caso de potássio, enfim. Então, são esses grupos. E os jovens, esse já não constitui como grupo prioritário, porque o organismo em si pode, se a alimentação não garantir uma alimentação muito boa, mas o organismo também não está em déficit. Mas a mulher grávida, a criança e os velhos são grupos prioritários
que nós recomendamos é ter uma alimentação saudável. Não há boa coisa, por exemplo, nos velhos, não há boa coisa, né, do que você ter uma alimentação saudável e você ser um velho saudável. Realmente, até porque a alimentação saudável vai proporcionar qualidade de vida, não é? E por que não adotar? Os jovens, apesar de terem sido excluídos, eles não foram excluídos, também são chamados a juntarem-se a essa maratona de uma alimentação saudável para que possam ter uma saúde robusta. É importante, ao falarmos da questão da alimentação, eu penso que é importante olharmos aqui a questão de poder de aquisição. Nós estamos a falar de alimentos que de alguma forma podem trazerem consigo alguns custos, não é? E nós percebemos que às vezes o poder de aquisição desses alimentos, ou seja, o poder financeiro tem sido cada vez mais reduzido nas nossas famílias, mas também nós entendemos a necessidade disso acontecer. Mas também tem uma questão, antes mesmo de lançar a minha questão, tem famílias, tem regiões em que são consideradas celeiros, ou seja, que são muito produtoras, têm um potencial de produção muito alto, mas, por conseguinte, também há lá índice de carências, há lá desnutrição. E isso é preocupante. E eu penso que teria aqui uma necessidade, quais seriam as estratégias? Porque as pessoas produzem, não é? Em particular, elas produzem. O que estaria a falhar? Porque há disponibilidade do produto. O que estaria a falhar? Será uma educação nutricional? O que realmente estaria a falhar para podermos, além de olhar para a questão da aquisição, mas tem locais em que há produção, mas não há ainda assim prevalência de desnutrição. Qual seria a estratégia ou a sugestão proposta para essas comunidades? Realmente é nosso desafio. Precisam de uma educação alimentar, porque lá eles são produtores, pelo contrário, eles são produtores e são vendedores. Não é? Produzem e vendem, infelizmente, e começam a ter realmente carências alimentares. Então aqui, principalmente, é a educação alimentar. A gente tem que ensinar as pessoas que no processo de seleção do alimento a consumir hoje, tem que fazer com que hajam esses 3 grupos. Ok, não tem fruta, mas tem couve. Não é mau ter couve ao lado, ter o feijão ao lado e chima ao lado, não é? No mesmo prato. Não é mau ter a carne aqui, depois ter umas matapas ali, ou ter uns maguilhele, que é folha de batata doce. Me engasguei porque eu gosto mesmo desse vegetal. Isso tem que ser, no processo de seleção dos nossos alimentos, temos que procurar compor o nosso prato com esses 3 elementos. Então, nessas regiões que nós temos realmente um índice maior de carência alimentar, o que falta é a questão de educação alimentar. E faça essa questão, educação alimentar. De quem seria a responsabilidade para esta educação alimentar? Quem deve educar essas comunidades? Como chegarmos lá? Como informarmos essa comunidade? Ok, eu acho que a educação é de nós todos, não é? Temos realmente, nós os técnicos, né, da alimentação, sim senhor, temos o governo, o Ministério da Saúde, sim senhor, mas também cada um de nós. Por exemplo, o Dr. Fáuzio está a me ouvir aqui a falar e pode difundir essa informação. É daí que, né, o convite que estava a fazer tem que partilhar, não é? Então, no momento em que eu pego uma informação dessa e partilho com alguém daquela região e essa pessoa assimila aquilo, também a educação é de nós todos. É de nós todos. É de nós todos, mas partindo das pessoas já informadas. E essa questão mesmo, foi uma questão mesmo provocadora. O que eu entendo, há muitos programas a nível dos ministérios direcionados para a questão de doença como tal. Programa de segmento. É muito bom que existam esses programas, mas a questão de base da alimentação, eu em particular tenho visto muitos poucos programas promovendo esta componente alimentar, que no meu entender, é uma componente de prevenção, porque se nós temos uma população muito bem alimentada, de forma saudável, essa população não vai adoecer, ou seja, tem pequenas chances de ser uma população doente, não é? E assim há maior crescimento econômico, entre outras formas de crescimento dessas comunidades. Então,
Programas virados para. Agora, o meu apelo, a minha deixa ou a minha chamada de atenção vão para os nossos nutricionistas, os nossos nutrólogos, os nossos engenheiros, os nossos engenheiros de alimentares, para que possam começar a pensar em estratégias de política e deixem as comunidades em que se verificam esses fenômenos, para que possamos trabalhar, possamos influenciar. Eu acho que é importante programas. Eu quero chamar mesmo esta atenção aos nossos nutricionistas para que possam realmente contribuir. Porque eu acho que a questão aqui, eu podia mesmo trazer um debate, talvez vamos começar a trazer essa forma, a dar essas puxões de orelha, porque os nutricionistas não podem simplesmente cingir-se aos gabinetes, os engenheiros nutrólogos não podem simplesmente ficar aos gabinetes. Está lá a comunidade carecendo dessa informação e por vezes essa comunidade não tem acesso a esses veículos de comunicação que nós temos. Não tem YouTube, não tem Facebook, que é as plataformas que vão passando esses ensinamentos. Mas transformar essas pretensões em projetos. Eu queria desafiar aqui, doutor Generoso, para fazer parte daquilo que é o seu propósito de formação. Já estou a fazer e prometo fazer mais. E olha, não só aqui para mais comunidades, é importante desenhar projetos de gênero, é importante mesmo. Essa é uma chamada de atenção muito séria. Eu costumo a preocupação do Mais Saúde e de outros intervenientes da sociedade em geral, para que realmente possamos preparar a nossa comunidade, possamos ter uma comunidade preparada, instruída para a alimentação, para que assim possamos oferecer melhor qualidade de vida. E doutor, nós falamos dessas pessoas que provavelmente elas têm poder de aquisição, porque está lá disponível os alimentos, mas também tem a questão aqui daquela família, daquela comunidade que infelizmente a agricultura não está lá de forma potencial, não tem um poder econômico de aquisição. Que estratégias então poderia sugerir a esta comunidade que não tem condições financeiras de entrar a um supermercado, pegar aquele repolho saudável, pegar aquele feijão? Eu não sei quanto é que deve custar, por exemplo, um quilo de feijão. Provavelmente algumas famílias não tenham condições para tal. Que estratégia então, que políticas poderíamos nós sugerir para essas famílias? Ok. Já que somos convidados a ir mais para a nossa comunidade, que é isso muito bom, é nosso interesse, devemos começar a apostar realmente em hortas caseiras, não é? Não é mau ter uma horta dentro do seu quintal, em que você, pelo menos dentro de 2 semanas, consegue tirar lá sua couve, né? Sua couve que não entraram adubos, não sei o quê. O adubo que entrou é de adubo vegetal, né? Aquelas comidas que a gente deita, aqueles galhos de matapa ou de não sei o quê, qualquer tipo, e adubos naturais lá, bem regado com água pura, não é? É muito bom. Temos que começar agora realmente a criar nossas hortas. E pode acontecer outros que vivem nos prédios, por exemplo, ou o quintal não tem espaço. Existem por aí muitas garrafas de 5 litros aí nas bombas a vender ou no lixo. Podemos começar a cortar aquilo, compramos nosso viveiro ali e vamos colocando ali. Eu, inclusive, na semana passada estava a assistir né, uma população, acho que é na Índia, que fazem hortas em escadarias, né, numa sala assim, cheia de hortas e coisas bem bonitas. Então temos que começar realmente a pensar nisso, fazer nossas hortas caseiras. E para quem tem espaço ainda tem que aproveitar, fazer hortas. Não podemos só depender só do mercado, hein? Não podemos depender do mercado, porque dentro do mercado temos os alimentos transgênicos, né? Aqueles que não é alimento natural. Por exemplo, temos uma laranja como esta. Dentro da laranja, apesar de ser uma boa fonte, mas temos uma laranja que não tem semente. Não é? Esse alimento não é aquela laranja nossa, natural, né? É uma laranja comercial. Sim, já foi manipulado o DNA da laranja, enfim. Não é? Então, temos que voltar realmente a fazermos nosso alimento em casa. Coisas básicas. Eu acho que mexeu uma questão muito, muito interessante. Eu faço o possível de ser menos polêmicos em questões alimentares, em questões de saúde, porque nós dispomos apenas informação e cabe aos nossos internautas fazerem um juízo de causa
não é? E fazerem suas escolhas. E, na verdade, é importante consumir coisas de origem natural. E nós vamos sugerir alguma proposta, por exemplo, de como fazer esses cultivos mesmo em casa, mesmo as pessoas que não têm, porque alguns estão dizendo, não, eu estou no prédio, não tem como. Mas é possível, sim. E o doutor abordou uma questão muito interessante, muito inteligente. É uma tecnologia que eu vejo, já pude presenciar projetos que deram muito certo e produziram, além de consumo, produziram milhões por esse tipo. Olha, uma cultura, uma agricultura sem terra. Esse era o tipo de projeto, uma agricultura sem terra. Então, nós vamos passar aqui alguns exemplares, talvez algumas imagens para poder ilustrar este tipo de agricultura, que pode ser uma solução para caro internauta que se vive, que não dispõe de terra, mas que isso de alguma forma pode lhe ajudar. Não queremos tirar aquilo que é o poder financeiro, ou seja, comprometer aquilo que são as vendas comerciais do alimento, muito por conta, não é o objetivo do programa, mas é importante encorajar as pessoas a consumo de uma alimentação, de um alimento saudável, para que possamos, assim, de alguma forma, adquirirmos aquilo que são os propósitos da alimentação. E assim nós terminamos com o nosso programa Alimentação como Fonte de Saúde. E o propósito deste programa é sensibilizar e juntar-se assim para que juntos possamos promover essa campanha da alimentação, nos alimentarmos de forma saudável, para que assim possamos ter uma saúde de qualidade ou então qualidade de vida. Eu quero desde já agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter se juntado a nós. Obrigado. Também renovar para mais programas e darmos segmentos, falarmos de regimes alimentares, porque a questão da alimentação é uma questão inesgotável. Tem que ser nosso próximo programa. Podemos aqui desafiar já para o próximo tema, falarmos de regimes, falarmos dos impactos desses regimes, falarmos de muita coisa em torno da alimentação, porque nós queremos mais saúde, mais saúde, mais saúde. É aquilo que nós queremos inspirar para as gerações. E assim, caro internauta que nos acompanhou nesta edição do Mais Saúde, nosso muito obrigado. O nosso Canimambo mesmo por ter estado desse lado, por ser um fiel internauta do programa Mais Saúde. Quero então, desde já, não se esqueça do seu like, não se esqueça de comentar suas questões, possa então fazer passar aí nossos comentários, nós vamos sim responder, e também possa partilhar para amigos e familiares, para que possamos fazermos uma comunidade cada vez mais saudável. Até lá, boa noite e cuide-se até o próximo programa. Boa noite.